do ponto de vista para liberar recursos. Então, se tivesse um banco que tivesse uma condição mais favorável, eu poderia estar alocando meus esforços para contratar esse financiamento lá. Agora, obviamente, você vai falar, pô, mas você me falou que o mercado estava em crise em 2008, né? Então, o mercado em crise faz com que você perca suas alternativas. Sim. Né? Então, a alternativa, a principal naquele momento, foram as debêntures. Certo. Então, não sei se a gente pode colocar dessa forma, o senhor que vai me dizer. Tá. Foram escolhidos empreendimentos que a OAS tinha interesse em finalizar primeiro. Isso, finalizar primeiro. Foram escolhidos empreendimentos que a OAS tinha interesse em finalizar primeiro. Perfeito. Impressionante o seu conhecimento, a sua memória. Foram 8 anos aí trabalhando em corporação imobiliária, então. Não, excelente. Bom, recebido esses recursos, depois esses empreendimentos foram finalizados. Foram finalizados. Esses empreendimentos também funcionavam como garantia para a emissão das debêntures? Os empreendimentos que receberam recursos das debêntures, eles também ficavam em garantia? Sim, sim. Você tinha que formalizar a garantia das debêntures, você tinha que formalizar a hipoteca. Como é que funciona o mercado imobiliário? Se todo e qualquer empreendimento que você vai buscar financiamento, e no nosso caso eram todos, você tinha que ter duas garantias. Uma, a hipoteca do terreno, e outra, os recebíveis, a penhora dos recebíveis. Então, todo e qualquer empreendimento, seja debênture, seja um convencional com um banco privado, você tem que prestar essas garantias para o financiador. Então, no caso específico que você perguntou das debêntures, sim. Certo. Então, por exemplo, os terrenos e os imóveis, eles ficavam hipotecados. Exatamente. Eles ficavam hipotecados para quem? Para o FIFGTS. Para o FIFGTS ou para o agente de garantias ou para o agente fiduciário? Agente fiduciário, acho que era isso, agente fiduciário. Perfeito. E essas garantias, elas eram levantadas em qual momento? Elas eram desconstituídas em qual momento? No momento do desligamento, ou seja, quando a gente completa o ciclo, quando a gente entrega o empreendimento imobiliário, nesse momento, os mutuários, que são os compradores, eles têm que ir nas instituições financeiras, buscar o financiamento imobiliário na pessoa física, ou então tirar do próprio bolso e quitar o saldo devedor dele. Então, nesse instante em que ocorre essa quitação do empréstimo, ou seja, vamos pegar o caso prático que a gente conversou agora, os 14 milhões do Mar Cantábrico. A partir do momento que os mutuários buscam o financiamento ou quitam conosco, nós vamos lá e pagamos esses 14 milhões lá para o Mar Cantábrico, devolvemos 14 milhões para as debêntures, e aí eles liberam as garantias, né, nesse instante. Então, elas só eram liberadas nesse instante, a partir do momento que há uma liquidação do saldo devedor, quer dizer, do empréstimo que você contraiu à instituição financeira. Uhum. Então, somente quando o empreendimento é finalizado, essa garantia é levantada. O senhor se recorda como era feito? Liberada, né? Liberada. Liberada. O senhor se recorda como era feito o cálculo do valor que era colocado, por exemplo, na matrícula do imóvel em garantia? Especificamente no Mar Cantábrico, salvo engano, havia uma hipoteca no valor de 3 milhões e 200, sendo que o senhor se recorda de ter recebido algo em torno de 14 milhões. Por que havia essa disparidade, o senhor se recorda? É porque você, quando apresenta o projeto, você tem a garantia, que é o terreno que você está falando, né? Ele compõe a garantia, só que você, na verdade, está buscando crédito para a sua obra. E a obra, o valor da obra, ele é muito maior que o valor do terreno. O custo de construção, ele é em torno de 50% a 60% ele representa percentualmente 50% a 60% do faturamento do VGV, que a gente chama tecnicamente na corporação imobiliária, do projeto. Perfeito. Então, o valor gravado na hipoteca, ele sempre corresponde ao valor do terreno? Ao valor do terreno. Não ao valor do empreendimento. Por isso que a instituição financeira ele pede adicionalmente os recebíveis como garantia. Então você sempre tem que estar com um percentual de recebível sempre maior que o seu saldo devedor. Porque isso é, no final das contas, que é a garantia da instituição financeira. Tá. Voltando atrás, só algo que eu esqueci de lhe perguntar.
O senhor disse que a score foi indicação do FGTS e a indicação da Planner foi uma escolha de mercado da OAS ou foi indicação de alguém? Se não me falha a memória, foi do FGTS também, a Planner mas a Planner é um agente fiduciário de bastante acesso do mercado, né, de emissão. Então, é um agente fiduciário conhecido no mercado. Isso, então... E a Score era um agente de garantias conhecido no mercado, pelo que o senhor se recorda? Naquele momento eu nunca tinha ouvido falar da Score. Uhum. Então vamos só registrar isso. Que acredito que a Planner foi indicação do FGTS também, mas que é um agente fiduciário reconhecido no mercado. Que já a Score não havia... Naquele instante eu nunca tinha ouvido... Isso. Que já a Score naquele instante não tinha ouvido falar antes. Isso. Então, ótimo. Então, retomando, aí, se o empreendimento foi constituído, a OAS devolve o dinheiro para o FGTS e a garantia é liberada do empreendimento. Isso. Certo. Agora, retomando um pouco, vamos sair um pouco dessa área financeira e agora contar com a colaboração do senhor para que o senhor pode lembrar do que aconteceu depois. O senhor assumiu depois a diretoria financeira em 2011. Correto. Esse empreendimento específico, Mar Cantábrico, posteriormente chamado de Solaris, o senhor se recorda quando ele foi finalizado? Doutor Júlio, não. Não me recordo. O senhor se recorda se foi quando o senhor já era diretor financeiro? É isso, eu não me recordo se ele foi finalizado enquanto eu estava na OAS ou foi um pouco depois, mas lhe confesso que ele estava em estágio bem avançado no momento que eu me desliguei. Eu não me estou recordado se já estava pronto, ou se ainda tinha algo a construir, mas estava bem avançado. O senhor disse que, desculpe, lá no começo o senhor disse que ficou na OAS Empreendimentos até quando? Eu vou colocar 30 de março, 31 de março de 2014. 30 de março de 2014. Perfeito. Sendo que o Carmine já havia saído em dezembro de 2013. Isso. E foi substituído pelo Fábio. Exatamente. O senhor sabe quem entrou no seu lugar depois, em março de 2014, como diretor financeiro? Vitor Levindo. Vitor Levindo. No final, então, de 2013, o Carmine saiu. O senhor saberia dizer qual foi o motivo pelo qual o Carmine saiu? Assim, eu não sei dizer. Nesse período, nesse final de 2013, início de 2014, como que funcionava fisicamente a OAS Empreendimento? O senhor disse que a base só foi transferida em 2014 para São Paulo, de fato. Como que acontecia? Já estava tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Nesse início do ano já estava tudo em São Paulo. Funcionava aonde? Na Avenida Angélica, no, salvo engano, no edifício Mont Blanc. O mesmo edifício que... edifício... Não, desculpa. Né? A gente mudou do Mont Blanc para outro edifício um pouco mais embaixo. Você me pegou... Mas também na Avenida Angélica? Na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica. E aí era um andar? Era mais de um andar? Nós tínhamos um andar e uma parte e o outro andar embaixo. Uma parte do andar embaixo. E o senhor, enquanto diretor financeiro, ficava em um desses andares? Isso. Os demais diretores financeiros também os demais diretores também ficavam nesse andar? Ficavam. Diretores locados em São Paulo ficavam nesse andar. Certo. E nesse período, né, no início de 2014, além do senhor, enquanto diretor financeiro, quem eram os outros diretores? O senhor se recorda? Recordo. Sim. Fábio Nomini era o diretor, era o presidente. Ele não saiu no final de dezembro de 2000... o Fábio, perdão, quem saiu foi o Carmine. Certo. O presidente era o Fábio. Isso. O diretor financeiro era eu. Desculpe só, antes, Fábio, como é o sobrenome dele? Fábio Ori Ionamini. Ori Ionamini.
Como é que escreve esse? Se você poderia soletrar, por favor? Y-O-N-A-M-I-M-I-N-E. N, sim. N-E. Ori Yonamine. Perfeito. Ele presidente, o senhor diretor financeiro. Quem mais? Você tinha o diretor de incorporação São Paulo, que é o desenvolvimento que coloquei. Diretor de incorporação de São Paulo. Que nesse instante o Luigi Pet havia já se desligado da empresa, né? Que eu citei o Luigi Pet em 2009, Sim. mas nesse instante, em 2014, já havia se desligado da empresa e o diretor novo era o Telmo Tonoli. Sim. O diretor de obras, que era o senhor Paulo Gordilho. Que já estava desde 2009. Isso. Gordilho. Você me perguntou todos os diretores da empresa ou os que estavam em São Paulo? Os que estavam em São Paulo, na verdade, os que compunham a diretoria da OAS Empreendimento. Então vamos lá. Então, esses estavam em São Paulo, aí você tinha ainda mais os diretores regionais, né? Que seriam os pares de Telmo Tonoli, mas cada um na sua respectiva região. Você tinha no Rio de Janeiro, né? Cristiano Polilo. Polilo. No Rio de Janeiro. Em Brasília, o Fernando Garrido. Garrido em Brasília. Em Porto Alegre. Quem? Eduardo Villanova. Eduardo Villanova? Certo. Eu acho que era isso. Tinha algum aqui na Bahia? Na Bahia, deixa eu buscar aqui porque... Diretor de Incorporação Bahia, no momento, acho que a gente tinha, naquele instante, eu acho que a gente não tinha colocado ninguém nesse momento. Tá. Tinha mais algum diretor? Vou pensar aqui. Não. O senhor se recorda? Tinha mais Humberto Garrido, é o que ficou na Bahia. Era diretor regional? Humberto Garrido. Acho que agora fechou exatamente. Ele ficava na Bahia. O senhor se recorda de uma pessoa chamada Roberto Moreira? Não. Não conheceu? Não. Desculpa, é Roberto Moreira da OAS. Sim. Sim, de São Paulo. Qual que era a função dele nessa época? Ele estava como... Ele era gerente de incorporação de São Paulo, certo? Ele já trabalhava na empresa há certo tempo. E aí você me desculpa agora porque aconteceu uma mudança. O Cristiano Polilo, ele acabou se desligando da empresa também. E o Telmo Tonoli, ele foi para o Rio de Janeiro, para o lugar de Cristiano Polilo, certo? E o Roberto Moreira, ele assumiu a cadeira do Telmo Tonoli em São Paulo. Perfeito. Isso no início... 2014. Em 2014. Eu me confundi aqui. Não, sem problema. Então, na realidade, a diretoria seria o presidente, o Fábio, o senhor diretor financeiro, diretor de incorporação de São Paulo, o Roberto Moreira. Isso. Diretor de obras, Paulo Gordilho. E os demais diretores regionais. Telmo Tonoli do Rio, Fernando Garrido, Brasília, Eduardo Villanova, Rio Grande do Sul, e Humberto Garrido também na Bahia. Na Bahia. Perfeito? Exatamente. Certo. No início de 2014, existem notícias dando conta de que houve a visita do ex-presidente Lula ao empreendimento Solaris, ou condomínio Solaris. O senhor tem conhecimento desse acontecimento? Não. Não Só tem. pela mídia. Perfeito. O Roberto Moreira comentou alguma coisa com o senhor a respeito dessa visita? Não. O senhor Paulo Gordilho comentou alguma coisa com o senhor a respeito dessa visita? Não. O senhor
Fábio, Ori e Onamini comentou alguma coisa com o senhor a respeito Também dessa não. visita? Embora o senhor tenha saído logo em março de 2014, o senhor teve conhecimento ou tomou conhecimento de alguma reforma que tenha sido realizada no condomínio Solares pela OAS? Não. Só através da mídia. Perfeito. Em relação aos empreendimentos de uma forma geral, os empreendimentos assumidos pela Bancop, os empreendimentos assumidos da Bancop, né, os empreendimentos ex-Bancop que a OAS assumiu, eram empreendimentos específicos de um determinado setor, classe alta, classe média ou classe baixa? Qual que era o perfil? Eu diria a você que tinha, que eram empreendimentos assim, classe B, C. Você tinha um empreendimento na Moca, em São Paulo, que o preço do metro quadrado a gente lançou a R$ 5.500. Então, para padrão em São Paulo, não é de classe A, né, para São Paulo. Perfeito. Mas é um empreendimento, eu rotulo ele como classe B. Você tinha empreendimentos mais populares, né? E eu acho que o nicho era esse aí, classe B. O senhor acredita que o nicho era classe B e classe C? Tá. Agora não eram naquela ocasião, só não eram empreendimentos assim, minha casa, minha vida, né? Então é um empreendimento classe B mesmo. Então... Certo. Então, pessoal, como ficou, não sei se você conseguiu pegar todos os nomes, né? Vamos lá. E a base da OAS Empreendimentos em 2014 já funcionava em São Paulo, na Avenida Angélica, em um andar e mais uma parte do outro andar embaixo. Os diretores ficavam nesse andar inteiro, que os demais diretores eram Fábio, Ória e Onamini, presidente, o depoente como diretor financeiro, Roberto Moreira como diretor de incorporações em São Paulo, no lugar de Luiz de Pet, que havia saído, o diretor de obras de São Paulo, Paulo Gordilho, e demais diretores regionais, Telmo Tonoli, Rio de Janeiro, Fernando Garrido, Brasília, Eduardo Villanova, Porto Alegre, e Humberto Garrido, diretor regional na Bahia. E se recorda da pessoa de Roberto Moreira, da OAS de São Paulo, que era gerente de incorporação de São Paulo, já trabalhando nela há certo tempo, que não teve conhecimento da visita do ex-presidente Lula ao condomínio Solares, mas apenas através da mídia. Que os empreendimentos assumidos da Bancop tinham perfil classe B, C. Fisicamente, lá, antes até da gente entrar mais nesse assunto do perfil dos empreendimentos da Bancop, fisicamente, lá na Avenida Angélica, o senhor tinha uma sala? Na verdade, os diretores eles ficavam numa sala todos juntos, vamos dizer assim. Todos os diretores ficavam juntos. Certo. Com exceção do diretor, o presidente, né? Tinha uma sala privada. Perfeito. O senhor conheceu uma pessoa chamada Igor Pontes? Conheci. Conheceu ele aonde? Eu conheci que ele era engenheiro de campo, né? Engenheiro de obra. Eu conheci internamente na OAS através de reuniões. Eu não tinha tanto contato com ele, que ele é mais da área operacional de campo. Mas nesse período, final de 2013, início de 2014, ele trabalhava lá na OAS? Trabalhava. E ele era subordinado de quem ou a quem? Ele era subordinado, ele era um engenheiro de campo, de produção, então ele era subordinado ao diretor de construção, que é o Paulo Gordilho, que era o Paulo Gordilho. Ele era subordinado ao Paulo Gordilho. O senhor presenciou alguma reunião do senhor Paulo Gordilho? Até, desculpa, porque o Paulo Gordilho teve uma reestruturação, ele era subordinado à própria diretoria de incorporação. Porque como é que funcionava antes a OAS? Ela tinha a diretoria de construção, que ela era, em determinado momento nessa história da OAS, a diretoria de construção era responsável pelo orçamento e execução. Só que no 2013, salvo engano, houve uma reestruturação interna em que os diretores regionais eles seriam responsáveis não só pela incorporação, mas pela construção também. Então a equipe toda de construção ela passou a ser subordinada aos diretores regionais. E Paulo Gordilho ficou com a diretoria orçamentária, ou seja, ele é responsável pelo orçamento. Então nesse momento que você me perguntou, o Igor, salvo engano, ele era subordinado ao diretor regional. E à época... Era o Roberto Moreira. Perfeito.
Roberto Moreira ficava nessa sala que o senhor ficava, de diretores? Ele ficou porque eu peguei muito pouco tempo com ele, porque ele era gerente e ele ficava em outro local. No janeiro de 2014 que ele virou ser diretor, então eu peguei muito pouco tempo dele nesse ambiente. E nesse curto período que o senhor ficou, o senhor ouviu alguma vez ele comentando algo sobre esse condomínio Solaris? Não. Nunca tratou com o senhor a respeito? Nunca tratou comigo. Certo. Retomando agora o perfil dos empreendimentos da Bancop. O senhor, enquanto diretor financeiro, tinha conhecimento do que era gasto em cada um desses empreendimentos? Sim. Perfeito. De todos esses empreendimentos que foram assumidos, né, eram da Bancop e passaram para a OAS. Certo. O senhor se recorda de ter a OAS arcado com reforma de algum apartamento? Não recordo. É porque, apesar como financeiro, a gente tinha uma estrutura de tesouraria até centralizada, não tinha tesouraria nas obras, né? Tesouraria centralizada no escritório. Mas eram muitos pagamentos, né? Muitos fornecedores, então assim, a atenção de uma reforma específica, não. O que eu analisava no final das contas, para analisar o comportamento do empreendimento, era a rúbrica custo de construção, se aquele custo de construção estava dentro do orçamento ou não. Aí o que estava ali dentro, o detalhe de quem é, onde é, não tinha essa informação. Certo, mas se existisse uma reforma de um valor de 780 mil reais, era algo que o senhor, enquanto diretor financeiro, veria como algo do dia a dia, passaria despercebido ou veria? Não, pode ser que eu não veria, porque pelo seguinte, como eu analisava só o custo de construção, né? Você pode ter lá fornecedores, essa reforma de 780 mil, pode ter diversos fornecedores. E vai estar na rubrica de custo de construção. Porque o que interessava para mim, enquanto financeiro, era acompanhar a rentabilidade do projeto. Se estava dentro do nosso plano de negócio ou não. Dentro dessa análise, eu só vi uma rubrica custo de construção. Então, isso que você falou, poderia estar dentro do custo de construção. Tá, mas existia um escopo do projeto? É o plano de negócio do projeto. O plano de negócio do projeto. Aí como é que funciona? O plano de negócio, você tem lá vamos colocar o faturamento, né? E você tem todas as rubricas dos custos embaixo. Então você tem custo de terreno, né? Custo de marketing, quando você lança o projeto você tem que ter marketing. Stand, custo de construção, é um insumo do projeto. Nesse custo de construção, eu só vivia do ponto de vista de análise, de acompanhamento do rentabilidade do projeto, apenas a rúbrica custo de construção. Certo. Porém, nesse plano de execução... plano de negócio. No plano de negócios, incluía personalização do apartamento? Antes até do senhor responder, porque a gente sabe que existem alguns apartamentos que são chamados de apartamento modelo ou apartamento padrão. Você deve estar falando o stand decorado? Exato. Ou stand decorado ou apartamento decorado. Isso, desculpa, apartamento decorado. O apartamento decorado, ele funcionava se você tinha um empreendimento em que você não tem uma velocidade de venda como você imaginava, aí você pegava uma unidade que é menos líquida, o primeiro andar, por exemplo, decorava, né, quando você já subia a laje, decorava e utilizava aquilo como instrumento de venda. Isso era possível de ter acontecido. Aconteceu em alguns empreendimentos, não em todos, obviamente. Tá. Mas como o senhor disse, as unidades selecionadas para se tornarem o apartamento padrão eram unidades normalmente primeiro pavimento. E isso era feito normalmente em empreendimentos com pouca velocidade. Porque no final das contas o objetivo de fazer isso é você ter porque quando você vai subir, primeiro quando você lança um empreendimento, você constrói um stand. Nesse stand você monta um apartamento decorado, ou seja, você cliente vai entrar e vai visualizar como é que seria uma unidade já pronta, né, e decorada. É um instrumento de venda de marketing. Quando você vai começar a construir o prédio, você tem que desmobilizar aquele stand, porque o terreno está no terreno. Desmobilizar o stand, e aí você perde esse instrumento de venda. Entretanto, tem prédios que você tem velocidade de venda curta. Então você acaba fazendo um apartamento modelo, né, num determinado andar do prédio, que geralmente é no primeiro andar, porque é o menos líquido, né? Tomando 2 pontos do depoimento do senhor. O senhor disse que os empreendimentos que foram escolhidos para receber os valores das debêntures foram os empreendimentos
que tinham maior possibilidade de velocidade de venda. De velocidade de venda e naquele momento também por conta das circunstâncias da empresa, que a empresa não tinha tantas opções de empreendimentos. Né? Perfeito. E considerando que também o apartamento decorado ou personalizado normalmente é feito só em apartamentos que têm menor velocidade de venda, não faria sentido, então, em algum desses empreendimentos que foram assumidos pela OAS e que receberam o dinheiro da debentures, ter um apartamento decorado. Eu vou até falar um pouco do Solar, que está bem na minha memória aqui, porque o Solaris, apesar de ser no Guarujá, apesar de ser na frente da praia, mas não foi um empreendimento que teve uma velocidade